Opa, continuando. É, o coleguismo existe. Aqui eu vou elencar dois grupos de tipo de servidor que nós temos no ambiente. Servidor quanto ao tipo de trabalho, quanto ao volume de trabalho e quanto às providências a serem tomadas. Vamos lá. Quanto ao volume, nós temos o tipo de servidor proativo, sempre está sobrecarregado. As pessoas vêm, ele vai aceitando, as pessoas vêm, ele vai aceitando, e ele vai tomando providências, e vai acontecendo, fazendo isso, fazendo aquilo, acaba que vira o burro de carga. Servidor cumpridor de metas, ele não se permite ficar sobrecarregado, sabe dizer não. E o pessoal vem, pede as coisas, ele, opa, peraí, já estou com um monte de tarefas aqui para fazer, não dá para pegar mais essa não. E fica na dele, né? Quanto ao volume de trabalho, ele não deixa as pessoas ficarem passando mais trabalho para ele se ele já tem o suficiente, né? Servidor tá nem aí, sempre sobrecarregado de tarefas, justamente porque não as executa. Espera os outros fazer por ele. Quanto às providências a serem tomadas, o servidor proativo, ele, como ele sempre pega tarefas, sempre está fazendo acontecer, ele está sempre sugerindo, né? Ele quer mais que as coisas aconteçam. Já o servidor cumpridor de metas, ele já faz vista grossa. Ele vê que precisa de providências serem tomadas em relação ao trabalho, mas ele está ali só para cumprir as tarefas, só para cumprir o que foi determinado a ele. Não faz mais nada além disso. E o servidor está nem aí, ele pensa assim, se o chefe não faz nada, por que eu vou fazer, né? Então, não acontece o serviço porque não é responsabilidade dele e ele não toma nenhuma iniciativa. É bastante trabalho, é bastante importante a gente entender, ver se vocês se encaixam em um desses itens, porque eu pergunto para vocês, você está vendo um colega seu totalmente assoberbado de tarefa, tá por aqui, e você está ali só fazendo, cumprindo o que foi determinado a você, e você faz e vai embora. É ético isso, gente? Será? Será que é legal? É ético? Será que o servidor que está sobrecarregado de tarefa, é certo ele ficar pegando mais e mais e, e fazendo acontecer, sendo que tem gente que não faz nada, não está nem aí? É ético? Então vejam bem, tanto quanto ao volume de trabalho, quanto a providências a serem tomadas, que tem que acontecer, é certo você ficar fazendo vista grossa para servidor que não faz nada? É certo você ficar fazendo vista grossa para servidor que faz tudo, toma todas as atitudes e sugere um monte de coisa, mas nada acontece? Então, pessoal, o que eu sugiro para você, se você se encaixou em um desses itens aqui, procura melhorar no seguinte sentido. Coleguismo existe, pessoal. Existe. A equipe, ela tem que ser unida. Uns têm que ajudar os outros, porque vamos lembrar o início da nossa conversa. O serviço, ele tem que ser direcionado para o bem comum, para a comunidade, para o que o seu estado, o seu país, o seu município, o seu bairro seja melhor em função do serviço que você presta. E se você ajuda o colega a prestar o serviço bom também, fica legal para todo mundo, e isso sim é atitude ética. Então, vamos nos dedicar mais ao coleguismo, a ajudar uns aos outros quando necessário e vamos trabalhar em equipe. Tá certo? Vamos continuar aqui. Quais são os seus desejos ao entrar no serviço público? Você que está aqui
que está no serviço público há bastante tempo, consegue se lembrar de quais os desejos que você tinha quando entrou no serviço público? Eu, quando eu entrei, busquei o serviço público, eu queria estabilidade. E você? Vamos ver aqui quais são os desejos das pessoas quando entram no serviço público. Listei 3 coluninhas de desejos que são tangíveis e intangíveis, e tem o grupo que busca estabilidade, como eu, porque está cansado de fazer entrevista de emprego, cansado de cumprir metas exorbitantes, a idade está avançando, prefere enfrentar uma rotina fixa a ficar instável financeiramente, salário garantido todo mês. É o que busca a pessoa com estabilidade. É o desejo dela. Há pessoas que desejam ter um bom salário. E no serviço público, dependendo do cargo, claro, o salário é praticamente o dobro da iniciativa privada. É mais fácil você conseguir um salário de uma classe assim, média, uma classe mais alta, do que você no serviço público. Ficou bom isso não. Desconsidera. Então, nós temos aqui a coluna do pessoal que busca no serviço público um bom salário, né? Vamos ver por quê. Essas pessoas acreditam que a média salarial do serviço público está acima da iniciativa privada, tem possibilidade de programar-se financeiramente para aquisições materiais como casa e carro, mais conforto à família, viagem nas férias e melhor educação aos filhos. Existe no serviço público alguns cargos que, se comparado com a iniciativa privada, o salário é bem maior. É por isso que essas pessoas buscam o serviço público. Porque, olha, além da estabilidade, que não é o foco delas, existe o salário que é bem maior. E esse é o foco. As pessoas têm esse desejo, que é saber do salário maior. Então, busca o serviço público. É lógico que não são todos os cargos, mas existe sim uma diferença de salarial grande em vários cargos no serviço público. E tem outras pessoas que são mais good vibe, né? Que gostam de buscar o serviço público em órgãos que atuam em várias cidades no país, porque a pessoa pensa na possibilidade de trabalhar de tempos em tempos em cidades diferentes, ou mesmo sendo lotado, ou ainda só viajando a trabalho, ou passa 2 meses no Rio, passa 2 meses em São Paulo, 2 meses em Belo Horizonte, e prefere essa movimentação. Então, é uma ideia, assim, de pessoas que desejam viver dessa forma, buscar o serviço público. Continuando. Vamos agora fazer um estudo de casos que eu preparei aqui para gente, para falar da ética no dia a dia da repartição pública. Eu coloquei algumas historinhas aqui. Essas histórias são verídicas, foram vivenciadas ou presenciadas por mim. Então, eu trago aqui para vocês para a gente discutir sobre o posicionamento dos servidores em relação à situação. Vamos ver. A equipe estava no intervalo tomando um cafezinho. Arthur contava para os colegas de trabalho que é descendente da família real portuguesa. Beatriz, novata no serviço público, achou isso uma baboseira e comentou que isso não tinha nada a ver, que não tinha a menor importância, só porque era da família real portuguesa. Os antigões, assim como Arthur, ignoraram a fala de Beatriz. Após o episódio, Carlos, servidor mais antigo, chamou Beatriz para uma conversa e explicou que ela poderia ter sofrido uma reclamação oficial de Arthur.
Beatriz desrespeitou a história de vida de Arthur no ambiente de trabalho. Vejam bem, história de vida, origem, raça, né? Ideologia, essas coisas, pessoal, dentro do ambiente de trabalho, não devem ser desrespeitadas. Aliás, não deve ser desrespeitado em nenhum local, mas no ambiente de trabalho, quem é você para falar que a história de vida, a origem de uma pessoa, não tem a menor importância? Quem é você para julgar que a origem de uma pessoa, porque fala com um sotaque diferente do seu, porque tem costumes como comidas e hábitos diferentes do seu, porque é de uma determinada região do país diferente da sua. Então, nós temos que manter a ética no serviço público no seguinte sentido: vamos respeitar a origem, os costumes de todos, cor, raça, né? Ideologia. Não entre nesse tipo de julgamento, de discussão, porque não vale a pena. Se você está achando uma baboseira tudo aquilo, pede licença e vai embora, entendeu? Mas não precisa fazer comentários degradantes em relação à vida das pessoas. É isso que eu tenho para. Eu trouxe esse caso para justamente mostrar. Vai embora, não está gostando, vai embora, se retira, pede licença e vai embora. Agora, desrespeito, gente, jamais, né? Beatriz desculpou-se com Arthur, que relevou o desrespeito da colega. Esse caso aqui que eu presenciei me lembra perfeitamente que o rapaz foi super gente boa, porque sim, ele poderia ter feito uma representação contra a colega, porque testemunhas tinham muitas, né? E, gente, ainda bem que né, todo mundo entrou ali no acordo, né? Ficou tudo bem. E é importante, pessoal, eu também trouxe esse caso para mostrar o seguinte: a menina, a servidora, fez uma atitude antiética, né? Desrespeitando a origem do rapaz. Quando você faz uma atitude antiética, a sua única saída é fazer imediatamente alguma coisa para corrigir, gente. Vá imediatamente corrigir a situação de forma ética. E, por isso, o pedido de desculpa foi, sim, uma atitude ética em cima de uma não ética, né? Vá por esse caminho, porque é melhor, sabe? As coisas ficam mais amenas e o serviço vai tocando, né? Vamos no próximo caso. Daniela saiu em férias após completar período de trabalho. Ao retornar, soube que estava lotada em outro setor com outra chefia. A outra chefia queria alguém com experiência em informática, que era o nicho de Daniela. Daniela não foi consultada previamente sobre a mudança. Daniela iniciou seu trabalho no outro setor com a outra chefia. Porém, por sentir-se desrespeitada, tornou-se desmotivada. Entretanto, entendia que uma boa profissional trabalha corretamente em qualquer lugar, com qualquer chefe. Daniela era uma boa profissional e assim agiria até conseguir nova colocação. Então, pessoal, esse caso assim, acontece não é só quando você está de férias, não. De repente, sexta-feira você está num local, na segunda você já está em outro. E ninguém te avisou nada, saiu a publicação lá no boletim e serviço e mudou. Se está com outro chefe, está com outras funções, você tem duas saídas, né? Ou você dá um jeito de dar um tempo aí e vai fazendo o serviço até você conseguir uma nova colocação ou conseguir voltar ao setor que você estava, ou você se adapta, de repente você pode gostar sim da nova chefe, das novas funções e tudo bem, mas de toda forma, eu trouxe o caso para mostrar o seguinte: dependendo do que acontece no serviço, não se deixe abalar, não deixe o seu serviço, o seu trabalho ser prejudicado. Mantenha um trabalho bom, de boa qualidade, honesto, né?
com a boa produtividade que você sempre teve. Não caia na armadilha de por que aconteceu isso, porque você está desmotivado. Começar a fazer serviço ruim, do tipo assim, vou fazer tudo pelos cocos mesmo, quero nem saber. Não, não entre nessa, mantenha-se focado nas atividades, né? Enquanto você não consegue dar uma solução e ir para um outro lugar, ou voltar para o anterior, você, por favor, mantenha-se focado com um bom trabalho, ou então você vai ver que com o tempo você vai se adaptar ali também. E aí fica tudo bem, tá certo? Se dê essa oportunidade de manter o seu trabalho adequado, porque uma boa pessoa, um bom profissional jamais deixa o trabalho cair porque fizeram atitudes antiéticas com você, né? Vamos lá. Esse caso aqui, a gente vai falar de prioridades que nem entre o servidor e entre o servidor que está atendendo e o usuário que está sendo atendido. Natália é servidora que atende o público no balcão, pessoalmente. Otávio é advogado de uma empresa que precisa urgente de uma autorização expedida pelo órgão. Otávio deseja que seu processo seja atendido com prioridade diante dos demais. Otávio questiona a Natália se não haveria uma sala para conversar em particular. O local de atendimento é o balcão, mas o advogado da empresa, que quer uma prioridade no processo dele, pergunta para a Natália se não tem uma sala para eles conversarem em particular. Natália informa o representante da empresa sobre prazos a serem cumpridos, sobre a fila de análise dos processos e sobre o local de atendimento ao usuário, sendo esse o balcão. O advogado tem sua expectativa frustrada e retira-se da repartição pública. Natália evita uma possível tentativa de suborno. A servidora cumpre a lei. Veja bem, existe algum documento dentro do seu órgão que identifica quais são os itens necessários para definir como se deve analisar, como se deve analisar o processo em relação a prazo. Ou geralmente processo é a data de entrada, né? Quem protocolou primeiro vai ser atendido primeiro, ou pode ser também por assunto, dependendo do assunto que é tratado, ele tem prioridade. Mas tem sempre os espertinhos que pedem para passar na frente dos outros. E se o local de atendimento ao público é o balcão, é no balcão que o público tem que ser atendido. Não é em sala particular, não é em outro local. Podem reparar que em repartição pública sempre tem um balcão ou então mesas, né? Com servidores de um lado, o usuário do outro, mas várias pessoas, salas para ter contato com muita gente, né? Para não ter nada de particular ali, para evitar esse tipo de constrangimento, não tem nada a ver com conversar em particular. Natália fez assim exatamente o que deveria ter feito. Não tem o que fazer mais. Explicou sobre o prazo, explicou sobre a fila de processo e o local de atendimento ao balcão, mais nada. Desculpa, só voltando aqui um pouquinho, olha, vamos lembrar o seguinte, você está um mês no serviço público, você está há 10 anos no serviço público, você está há 30 anos quase se aposentando no serviço público, mas atende ali o usuário no dia a dia, atende pessoas de fora, né? E não caia na besteira de não fazer o certo porque alguém está te pedindo a prioridade. Existem até colegas, né, de outros setores que pedem prioridade e desrespeitando o seu trabalho porque sabe que tem
fila de atendimento. Não caia nessa besteira. Mantenha-se firme, porque se existe um documento que informa como deve ser tratada a prioridade, então vamos respeitar o documento e vamos seguir as normas para não fugir do que se determina. É isso. Continuando, agora eu vou falar também de prioridades, porque olha só, o que é prioridade para o chefe não é prioridade para o subordinado. Vamos ver? Paulo é chefe de uma equipe de analistas de processo. Empresas precisam cumprir requisitos, entre eles o prazo, para obter autorização pelo órgão. Paulo atende pessoalmente o sócio de uma empresa que pede uma prioridade para a análise do seu processo. Paulo explica ao representante da empresa sobre o prazo e a fila de análise de processo. Porém, em contrapartida, o sócio oferece vantagem indevida a Paulo. Paulo tem a chance de negar a proposta oferecida, porém prefere solicitar a um subordinado que a análise do processo do cara seja atendido com prioridade. Né? Queiroga, subordinado de Paulo, nega-se a atender o solicitado por ter processos mais antigos em sua fila de análise. Solicita, então, ao superior imediato que a ordem seja dada por escrito. Paulo encaminha a ordem por escrito, sucumbindo-se à proposta indevida do sócio da empresa. Queiroga executa a tarefa a contragosto. Essa história é bem assim, cheia de falhas, né? Veja bem, por que Paulo atendeu um sócio de uma empresa sozinho? E se dando essa chance, né? De receber essa investida indevida aí do sócio. Não sei se no órgão de vocês como mas no órgão onde eu trabalho não se atende pessoas de fora sozinho, tem sempre duplas, né, de pessoas para atender, não tem atendimento individual lá entre um servidor e uma pessoa da empresa. Um servidor e uma pessoa usuário de fora. Onde eu trabalho não tem, não sei como que é lá no órgão de vocês. E então aqui já começou um erro, né? Paulo atendendo uma pessoa sozinha, acabou que recebeu uma proposta indevida. Aí vem e pede para um subordinado para que ele atenda o processo do sócio da empresa, do sócio da empresa com prioridade. Em nenhum momento eu falei aqui para vocês que Queiroga soube ou sabia que Paulo recebeu essa proposta indevida. Paulo não falou nada disso para Queiroga. Mas, servidor esperto que é,